Suspense policial A Caixa de Thanato, de Andréa Fagundes Campos. Para adquirir o livro impresso e o digital, e para saber mais sobre a autora e a obra, acesse o site andreafagundescampos.com.br. Capítulo 4. Sábado. Rafaela foi até o carro apenas para deixar as sacolas, que já estavam bem pesadas. Depois, trancou o carro novamente e foi comprar o vinho pensando: creio que não falta nenhum ingrediente. Ela conferiu as horas, 10h20 da manhã. Tempo de sobra para eu adiantar os preparativos para o jantar e me arrumar com calma. Quem sabe até uma cochilada no meio da tarde? Entrando na loja de bebidas, Rafaela juntou as sobrancelhas decidindo: comprarei vinho tinto suave. Será que o Roberto vai achar enjoativo? A cidade de Brasília pode ser representada pelo desenho de um avião. Considerando essa figura, Rafaela estava fazendo compras na asa sul do avião, enquanto Ágata estava na asa norte. A fundadora da rede Não Cometa Suicídio estava conversando com 4 integrantes que faziam parte de um grupo formado por amigos da NCS que só tinham disponibilidade para se reunirem em manhãs de sábado. Para Ágata, era um horário bastante complicado, por ela sempre se preocupar em não chamar a atenção. Mas, considerando que estar em lugares públicos em uma manhã de final de semana poderia ser algo razoavelmente discreto, ela encontrava esse grupo em lugares movimentados. De última hora, ela avisava qual seria o local e todos se encontravam lá, porque Ágata não usava o micro-ônibus para essas pequenas reuniões à luz do dia. Ágata e seus 4 jovens seguidores estavam sentados na grama em uma área movimentada pela presença de adolescentes, crianças e também bebês com suas babás. Usando jeans, camiseta e tênis, ela estava muito jovial, principalmente pelo boné, para se proteger do sol forte daquela manhã de sábado. Em poucos encontros, Ágata já havia conquistado a confiança daqueles 4 seguidores tão jovens. Naquele momento, eles conversavam com bastante intimidade, falando abertamente sobre temas que no ambiente doméstico nem chegavam a ser citados. Ágata ouvia com atenção Marcela falar de seus mais secretos sentimentos, contando o que estava vivendo depois de ter se aproximado de Marcos, mas acabar se apaixonando pela irmã dele. Marcela era de uma tradicional família de Brasília com valores rígidos e hipócritas. Marcela tinha apenas 16 anos e confiava muito em Ágata, contando para aquela mulher tão bondosa e compreensiva o que ela já havia achado que nunca contaria a ninguém. Apesar de todo esse clima entre Ágata e Marcela, a garota ainda não estava convencida a mudar sua decisão de desistir de tudo. Encontrar um adulto que a entendia era muito bom, mas daí a deixar de ver o suicídio como um alívio para tanto sofrimento eram outros 500. Como continuar a viver com tão extrema falta de encaixe nesse mundo cheio de preconceitos? Depois de conversar com Marcela, Ágata perguntou para Arnaldo: e você, Arnaldo? No último encontro você estava decidido a se abrir com seus avós. O que aconteceu? O desânimo do rapaz era nítido. Ele respondeu: eu comecei sondando a minha avó enquanto meu avô estava vendo TV. Quando eles entenderam de que assunto eu estava tratando, começaram a falar sem parar. Uma das frases foi: isso é uma aberração inventada por pessoas sem vergonha, porque Deus não criou ninguém assim. E Arnaldo concluiu: é claro, Ágata, que eu não me atrevi a dizer mais nada. Ágata disse: algumas pessoas ainda acham que a orientação sexual é algum tipo de escolha individual. Elas ainda não entenderam que essa diversidade existe porque o ser humano é complexo e se diferencia um do outro. Não se trata de falta de rigor quanto aos princípios morais. Apenas somos diferentes e não cabemos todos em apenas 2 classificações de sexo. Marcela argumentou: por mais que tudo isso que você está falando seja verdade, Ágata, não faz qualquer diferença no nosso dia a dia. Tudo que a maioria das pessoas pensa é que nós escolhemos ser assim. E elas acham que escolhemos por sermos pervertidos. Com tranquilidade, Ágata disse:
Você acha que a maioria das pessoas pensa assim, Marcela? Porque é com essas pessoas preconceituosas que você mais convive. Mas há jovens que descobrem a homossexualidade e têm a sorte de estar em uma família que é desprovida de preconceitos e que oferece todo o suporte de que esse jovem precisa, no importante momento em que descobre sua homossexualidade. Agatha olhou de um para outro e completou. Quanto a dizer que o homossexual faz uma escolha em vez de nascer nessa condição, eu pergunto a vocês 4. Se vocês tivessem opção, escolheriam viver tantos conflitos assim? Se a sexualidade fosse uma opção, vocês escolheriam justamente a que traz tanto sofrimento, discriminação e incompreensão? Não mesmo. De jeito nenhum. Claro que não. Somente Ricardo respondeu. Não sei. Agatha pediu. Pensem melhor e deem uma chance à vida. Agora, vocês acham que não vale a pena viver com tanta discriminação e solidão, mas tentem imaginar vocês mesmos daqui a 10 ou 20 anos. Vocês se tornarão adultos que superaram as dificuldades, venceram o preconceito e encontraram a felicidade. Se alguém me garantisse tanta superação assim na minha vida adulta, Agatha, eu desistiria agora mesmo de ir parar no fundo da piscina da minha casa. De maneira desafiadora, Marcela perguntou, você pode me garantir toda essa felicidade? Agatha nem mudou de expressão ao perguntar, você conhece algum ser humano que tenha esta garantia, Marcela? A garota deu de ombros. Agatha disse, vocês ainda são muito novos e, por isso, dependentes dos adultos em vários sentidos. Mas se vocês aguentarem firme, logo serão adultos também e poderão ter o comando da própria vida. Concentrem-se nos estudos, em uma carreira e na conquista da independência. Isso fará toda a diferença. Agatha desviou mais uma vez o olhar de um para outro, dizendo, Arnaldo, Marcela, Ricardo e Nina, vocês não serão adolescentes para sempre, desde que vocês se deem a chance de continuar neste mundo. Eu sei que não é fácil, mas resistam ao suicídio e, mesmo sem conseguirem se livrar das garras cruéis do preconceito, mantenham-se vivos e ativos. Logo vocês se tornarão adultos e serão independentes. Marcela arregalou os olhos. Adultos independentes? Isso seria o máximo. Eu jogaria na cara das pessoas que me fizeram viver esse inferno o quanto elas são idiotas. Agatha estava acostumada com toda aquela raiva. Sem mudar seu tom de voz, ela disse, vocês não se tornarão independentes para se vingarem, mas para ajudarem outros jovens que estarão passando pela mesma situação. E também devem ajudar as pessoas que fizeram vocês sofrerem, porque poderão fazê-las mudar. Mas somente se elas aceitarem essa ajuda e quiserem mudar, porque se elas não quiserem, vocês não deverão impor a opinião de vocês. Nós devemos evoluir para ajudar o próximo a evoluir também, e não para agirmos como donos da verdade. A expressão daqueles jovens deu muita tranquilidade para Agatha. Ela sabia reconhecer muito bem quando suas palavras faziam diferença. A conversa era cada vez mais sincera, mais aberta e mais fácil. Este encontro acabou durando mais tempo que o planejado, e depois de quase 2 horas sentada na grama, Agatha estava com dor nas costas e com uma perna dormente. Quando ela encerrou a reunião, aceitou a ajuda de Ricardo para se levantar, já que os jovens parecem conseguir ficar confortáveis em qualquer posição. Pouco depois, dirigindo a caminho de sua casa, Agatha pensou: tomar banho, almoçar e preparar a reunião de terça-feira. As cores escolhidas para a decoração da mesa haviam sido laranja e amarelo. Rafaela estava caprichando só para ver a cara daquele promotor metido a troglodita quando visse a mesa tão romântica, iluminada por velas de diferentes alturas, com louças modernas e pratos preparados com muito cuidado e cheios de detalhes. Rafaela riu e disse: eu preciso me lembrar de trancar a porta e esconder a chave, ou Roberto fugirá em segundos. Mas Rafaela mudou de expressão e colocou a mão sobre o estômago ao sentir aquela discreta pontada de ansiedade. Ela ficou séria pensando: eu não posso estar me interessando por um homem prático demais e gentil de menos. E logo ela deu as costas para a linda mesa de jantar preparada com cores vibrantes e foi soltar os cabelos, que ficariam com brilhantes e sedosos cachos negros.
Roberto chegou a diminuir a velocidade do carro ao passar em frente a uma floricultura, por causa da sugestão de Rafaela de ele levar flores para ela. Mas logo voltou a acelerar pensando: nada de frescuras e babaquices. Rafaela abriu a porta e prendeu a respiração por um segundo. Roberto era um homem muito bonito, alto, rosto másculo, peito definido e nada sobrando na barriga. Ela sorriu e perguntou: você se tornou ainda mais bonito de ontem para hoje, Roberto? 3 horas no salão, cabelo e maquiagem. Rafaela riu e se afastou para que ele entrasse. E enquanto ela fechava a porta, Roberto notou o vestido vinho desenhando as formas femininas, os sapatos altos pretos e os cabelos em cachos brilhantes. Eles foram andando em direção à sala. Você fica bem com essa cor, Rafa. As palavras morreram na boca de Roberto assim que eles se aproximaram da sala de jantar. A luz central apagada, a iluminação suave das velas, as cores fortes da decoração, os petiscos muito caprichados. Ignorando quanto havia gostado, Roberto perguntou: você esqueceu o que eu disse sobre jantar à luz de velas, Rafaela? E você ainda não reparou que eu não seguirei ordens suas? Roberto estreitou os olhos encarando-a. Depois, ele deu o braço a torcer e disse: a mesa está linda, e você também. Ela sorriu e confessou: eu fiquei com receio de você fugir. Eu não costumo fugir antes de conseguir o que eu quero. Rafaela aproximou-se também para perguntar: e depois de conseguir o que quer, você foge, Roberto? Para bem longe. Ele disse, puxou Rafaela pela cintura e a beijou. Minha nossa! Foi o pensamento de Rafaela reagindo ao que a boca masculina estava causando. Ela pensou: perigo detectado. Mas é que ele beija tão bem. Roberto adorou senti-la rendendo-se cada vez mais. Quando se afastaram, ele disse: é impressionante o quanto um beijo conta sobre alguém, não é mesmo? Afastando-se mais um pouco, Rafaela perguntou: você já beijou tantas mulheres assim, Roberto, a ponto de conseguir decifrá-las só com um beijo? Eu sou quase uma década mais velho que você, lembra? Então devo ter mesmo um pouco mais de experiência. Aquela curta expressão de Rafaela deixou-o desconfiado e intrigado. Para fugir do olhar insistente de Roberto, ela ajeitou uma bandeja e depois a afastou mais para o lado. Roberto notou que a bandeja estava repleta de petiscos de tomate cereja cortado de maneira tão delicada que parecia um chapeuzinho sobre a ricota temperada. Mas ele voltou a atenção para Rafaela porque aquela expressão dela, aliada à fuga do olhar, fez com que ele perguntasse: o que foi aquilo, Rafaela? Aquilo o quê? Você não faz o tipo sonsa, delegada. Aquela expressão significa que você tem muito mais experiência do que seria esperado para os seus 30 e poucos anos? Ela o olhou para dizer: aquela expressão significa que a minha experiência não condiz com a minha idade. Rafaela não explicou que era por ela ter pouca experiência para uma mulher de 32 anos, e não por ser muito experiente. Ela não se importava em parecer nem uma coisa, nem outra. Você parece querer falar sobre isso. A pouca experiência amorosa de Rafaela vinha de uma sequência de acontecimentos muito difíceis. E ela sabia que nas últimas 24 horas, essas lembranças dolorosas estavam um pouco mais vívidas e suas emoções não estavam devidamente contidas como costumavam ficar. E ela sabia também que era por causa da conversa com Carol, na noite anterior, sobre a gravidez, o aborto e a cirurgia pós-aborto. Havia algo mais que Rafaela sabia muito bem. Seria uma péssima ideia conversar sobre esse assunto com aquele homem tão lindo, mas tão impaciente com assuntos pessoais. Roberto estendeu a mão para ela. Rafaela aceitou, aproximou-se, mas não se abriu. Ela respondeu: não, Roberto, eu não quero falar sobre isso. E Rafaela surpreendeu a si mesma quando disse: mas eu gostaria de perguntar algo para você. É muito pessoal, Roberto. Ele levantou uma sobrancelha. E desde quando você pede permissão para me fazer perguntas pessoais? Na primeira vez em que nos encontramos, Rafaela, você perguntou até mesmo sobre o motivo do fim do meu casamento. E você insistiu tanto que eu acabei fazendo um resumão apenas para você me deixar em paz. Rafaela riu. É verdade. Mas é que se trata de algo ainda mais pessoal. Eu nem sei por que quero fazer essa pergunta.
Rafaela estava envolvida nas lembranças de ter sido pressionada a fazer um aborto, de ter se negado a fazê-lo e depois ter ficado sozinha em uma cidade que era estranha para ela. E também estava pensando em sua sobrinha Carol, que, graças a Deus, não estava sendo pressionada a optar por um aborto. Roberto tranquilizou-a. Não tem problema, Rafaela. Pergunte o que você quiser. Ainda incerta sobre o porquê de ela querer saber, Rafaela perguntou. Naquele resumão, você me contou que se casou quando a sua namorada ficou grávida aos 18 anos e que você tinha 21. Antes de decidir se casar com ela, Roberto, você sugeriu um aborto? Roberto não gostou nem um pouco daquela pergunta. Não que ele achasse que se tratava de algo pessoal demais, mas por ele se questionar sobre o motivo de Rafaela ter ficado muito pensativa e depois ter perguntado aquilo. Alguém havia sugerido que ela fizesse um aborto? Roberto respondeu. Não, Rafaela. Eu nunca fiz essa proposta a Sueli. E eu tenho certeza de que aborto também nunca foi uma opção para ela. Por quê? Sei lá. Acho que para saber que tipo de homem você é. Roberto segurou o queixo de Rafaela para que ela voltasse a olhá-lo e perguntou. Por que você está pensando nesse assunto? Ela refletiu enquanto o olhava. Nenhuma chance de eu e o Roberto conversarmos sobre isso. Nós acabamos de nos conhecer. E Rafaela disse para que ele parasse de olhá-la daquele jeito de quem queria ler seus pensamentos. Nada demais, Roberto. Apenas o assunto gravidez não planejada ficou na minha cabeça desde ontem à noite. Juntando as sobrancelhas, ele perguntou, lembrando-se de Gabriel dizer que contaria para Rafaela sobre a gravidez. Este assunto desde ontem à noite, por causa do bebê do Gabriel e da Carol? Rafaela assentiu e Roberto levantou um pouco o tom de voz. Foi essa a atitude do Gabriel? Ele quer que a namorada faça um aborto? Rafaela apressou sem dizer, não, o Gabriel já até deu nome para o bebê, Roberto, pelo menos se for menino, e eles querem que eu seja a madrinha. As atitudes dele não são a de quem está pensando em aborto. Ele ficou aliviado. Eu seria capaz de esquentar o couro daquele moleque. Aliviada pela resposta de Roberto e ansiosa para encerrar aquele assunto, Rafaela afastou-se para puxar 2 cadeiras enquanto dizia. Por falar nisso, Roberto, precisamos conversar sobre as nossas relações em comum. O Gabriel será meu sobrinho e trabalha com você lá no Ministério Público, não é mesmo? Você quer que eu sirva vinho antes dessa conversa? Quero sim, obrigada. Somente quando já estavam à mesa, voltaram ao assunto. Roberto disse. O Gabriel é meu assessor há cerca de 3 anos. Eu sabia que ele tinha uma namorada recente, mas eu não converso sobre assuntos pessoais com colegas de trabalho. E por que não, Roberto? Eu não tenho a menor paciência. Ontem o Gabriel me contou que jantaria aqui para que ele e a Carol contassem para você sobre a gravidez. Eu cheguei a contar que engravidei a minha namorada quando era mais novo que ele. Mas eu me arrependi imediatamente quando o Gabriel me pediu conselhos. Mas você o aconselhou a si mesmo, certo? Errado. Rafaela colocou uma mão na cintura e perguntou. O rapaz confia em você, conta o que está passando, pede conselhos e você não dá? E por que eu deveria fazer isso, Rafaela? Ela desistiu, esqueça. Pegando um pãozinho recheado com mousse de salmão, Rafaela passou a refletir sobre toda aquela ligação entre eles. O Roberto disse que sabia que o Gabriel tinha uma namorada, mas que não sabia de quem se tratava. Então, ele não sabia da ligação da Carol comigo. Mas o Roberto também acabou de dizer que ontem o Gabriel contou que viria aqui com a Carol para que eles me contassem sobre a gravidez. Apesar de Roberto estar observando-a, Rafaela não disse nada, mordeu o pãozinho recheado e continuou com suas reflexões. Está claro que faz muito pouco tempo que o Roberto soube que a namorada do assessor dele era minha sobrinha e, coincidentemente, também faz pouco tempo que o Roberto me procurou para saber a respeito da minha investigação sobre a Ágata. Roberto e Rafaela, sem desviar o olhar um do outro, tomaram um gole do vinho. Roberto perguntou. Você vai me questionar agora sobre essa ligação, não vai? Percebendo claramente que estava por descobrir, mais uma vez, que Roberto havia escondido dela algo relevante, Rafaela esforçou-se e conseguiu controlar a raiva que estava sentindo. Ela respirou fundo e disse, fale de uma vez, Roberto. O que você quer saber, Rafaela? Eu quero saber se você vai continuar me tratando como se eu fosse uma tonta. Fale de uma vez ou desapareça da minha frente, Roberto Vieira.
Ele respirou fundo ao pensar no que Gabriel havia lhe contado sobre ter prometido para Carol que a tia não ficaria sabendo sobre ela ter lido os inquéritos escondido. Mas, sabendo que Rafaela havia chegado ao limite, ele não quis deixá-la esperando e disse: Eu sei que você não me questionou sobre como eu fiquei sabendo que você investigou a Agatha por ter deduzido ter sido pelos trâmites comuns a sua função e a minha. Você está dizendo que eu fiz papel de trouxa por ter confiado no seu cargo, porque na verdade você se aproximou de mim por outros motivos e por outros meios? Do que se trata tudo isso, Roberto? Por que você não fala de uma vez? O motivo de eu ter me aproximado de você foi mesmo a investigação sobre a Agatha, Rafaela. Mas os meios não foram os que você deduziu. Rafaela aproximou muito seu rosto ao de Roberto e disse entre dentes: Você gosta de viver perigosamente, é por isso que ainda não me respondeu de maneira direta? Aquele olhar de Rafaela, tão intenso e ameaçador, mexeu com Roberto. Disfarçando aquela atração pela delegada, ele disse: Eu ainda não respondi de maneira direta, porque ao fazer isso estarei quebrando uma promessa. Rafaela não se afastou ao perguntar: Promessa que você fez a quem? Promessa que o Gabriel fez a Carol. Ele se calou novamente. E dessa vez, diante do silêncio de Roberto, Rafaela estreitou os olhos com raiva. E Roberto começou a contar. O Gabriel sabia que eu estava atrás de informações sobre a Agatha porque ele teve acesso a documentos que eu tenho relacionados a este assunto. Há pouco mais de uma semana, o Gabriel levou para o apartamento dele uma foto da Agatha. A Carol encontrou esta foto e a reconheceu. Ela contou para o Gabriel que a tia havia investigado a Agatha e no dia seguinte ele me contou que a delegada Rafaela Faber havia feito essa investigação. Rafaela continuou encarando Roberto enquanto processava respostas ouvidas e perguntas a serem feitas. Eu não deveria ter confiado em você, Roberto. Rafaela levantou. Ele também levantou e se aproximou dela. Rafaela continuou. Você tem mentido para mim desde o começo. Eu aceitei contar para você sobre a investigação da Agatha por confiar no seu cargo de promotor, sem nem imaginar que você mentiria para mim. E eu liguei para você ontem, lá do local onde a Letícia morreu, porque eu ainda não sabia que você havia escondido de mim que tem informações sobre a Agatha, já que foi lá que você me confessou isso. E hoje você confessa mais uma mentira. Calma, Rafaela. Calma é o cacete. Você está me fazendo de idiota todo esse tempo. Até mesmo a minha sobrinha tem mais informação sobre a sua aproximação do que eu tenho. E você vai me contar agora como é possível a minha sobrinha ver uma foto da Agatha e reconhecê-la. E ainda por cima, saber que eu a investiguei. Eu jamais contaria isso para a Carol. Vamos nos sentar novamente, Rafaela. Roberto convidou e segurou a mão dela. Rafaela puxou a mão com força, mas Roberto, prevendo aquela reação, segurou-a mais forte e disse em um tom gentil: Por favor, Rafaela. Ela fechou os olhos por 2 segundos, respirando fundo. Depois, puxou de leve a mão que Roberto segurava e foi se sentar novamente à mesa sem dizer nada. Roberto sentou-se também e contou sobre os inquéritos que Carol havia encontrado na gaveta do criado enquanto Rafaela estava no banho. E explicou que não havia contado isso antes porque Gabriel havia prometido para Carol que a tia não ficaria sabendo que ela havia lido os inquéritos escondido. Rafaela recostou a cabeça na cadeira, fechou os olhos e refletiu apenas por alguns segundos sobre aquela informação a respeito do que a sobrinha havia feito. Ela deixou para lidar com aquele assunto em outro momento, abriu os olhos e se concentrou novamente em Roberto. Sem alterar o tom de voz, ela disse: Você me fez de otária, Roberto. Aproximou-se e usou o seu cargo para conquistar a minha confiança. Você tem razão, Rafaela. Eu me aproximei sem esclarecer a maneira como fiquei sabendo que você investigou a Agatha. E eu não tenho retribuído as informações que você me deu. Como o autocontrole era uma de suas mais fortes características, ela levantou e convidou: Vamos levar alguns petiscos e o vinho para outra sala, Roberto. Rafaela pegou uma bandeja e guardanapos. Roberto pegou o vinho e as taças. Assim que colocaram tudo sobre a mesa de centro e sentaram no sofá, Roberto disse: Eu ainda não elogiei tudo isso, Rafa. Os petiscos são os mais bonitos e os mais saborosos que eu já provei. Se foi você quem os fez, tem muito talento. Quanto ao vinho, outro motivo para elogios. Você não o achou enjoativo? Não, é leve e por isso combina com meus planos de muita ação. Rafaela levantou as sobrancelhas, mas em vez de comentar aquilo, ela perguntou:
Você me chamou de Rafa? Talvez. Por quê? Você não gosta? Rafaela deu de ombros e respondeu: Gosto. Ela se ajeitou melhor no sofá antes de dizer: Agora que os ânimos estão devidamente controlados, Roberto, convença-me a não mandar você embora antes do jantar e antes de você colocar em prática os seus planos de muita ação. Tudo bem. Roberto encheu novamente as 2 taças e explicou. Em primeiro lugar, Rafaela, eu realmente prefiro conversar com você sobre isso amanhã, na minha casa. Por quê? Você ligou a morte da Letícia à Ágata e à NCS, não foi? Ela assentiu e Roberto continuou. Eu preciso que você veja a caixa de Tânato enquanto conversamos. Caixa de Tânato? Sim. Rafaela mordeu o lábio inferior, depois disse: Tanatologia, tanatopraxia, tanatofobia. Ela encarou novamente Roberto e perguntou: Tânato é o deus da morte, não é? Sim. E que caixa é essa, Roberto? Aqui vai mais um resumão, Rafaela. Em momentos diferentes, eu me deparei com casos estanques de mortes suspeitas, mas na minha cabeça, um caso ia se ligando ao outro como elos de uma corrente. Acontece que todos eles, de uma forma ou de outra, foram arquivados. Por mais que o Ministério Público tentasse oferecer denúncia, por exemplo, não conseguíamos, entende? Durante as investigações, essa ligação entre os casos foi considerada por outros profissionais ou apenas você pensou nisso? Somente eu. No começo, 2, 3, 4 casos. Mas quando cheguei a uma dezena, eu não tive mais dúvidas de que estavam relacionados. Vendo que Rafaela faria outra pergunta, Roberto disse: Eu fiz um arquivo bastante detalhado com todas essas mortes. E chamou esse arquivo de Caixa de Tânato? Exatamente. Eu queria nomear o arquivo e me deixei levar pela sensação que eu tenho desde o início em relação a esses casos. São mortes não esclarecidas e que parecem se reunir para chamar a minha atenção para que eu a solucione, entende? Para você, essa caixa é um conjunto de vítimas pedindo a sua ajuda para que as mortes não fiquem impunes. Por isso você chamou de Caixa das Mortes ou Caixa de Tânato. Sim, é um chamado tão forte, Rafaela, que parece que é o próprio Deus da Morte quem me chama. E por que você só me contará sobre essas mortes amanhã? Porque o arquivo é detalhado, como eu disse, e nós poderemos analisá-lo juntos durante horas. O olhar de uma delegada sobre essas mortes poderá ajudar bastante, Rafaela. Se o que falta hoje é apenas a caixa, por que você não a trouxe? Não era uma boa ideia. Eu realmente acho que se trata de algo perigoso. Não me agrada a ideia de andar com esta caixa para lá e para cá. Prudente. Mas isso ainda não explica você ter deixado para amanhã, já que poderia ter pedido para eu ir à sua casa hoje, em vez de você vir aqui. Roberto olhou para a mesa e depois para ela e perguntou: E perder tudo isso? Rafaela estreitou os olhos. Sua sagacidade não havia sido afetada pelo vinho e ela afirmou: Você não sabia que eu prepararia tudo isso, Roberto. E essa sua expressão não me engana. Por que você deixou para me contar amanhã? Tente a verdade. Roberto respirou fundo e depois cedeu, dizendo: Porque eu tenho certeza de que se trata de algo muito perigoso. Você sabe que o trabalho de um delegado é o perigo. Sei, mas... Se você se atrever a dizer que é porque eu sou mulher, vai conhecer o meu pior lado, Roberto. Ele olhou para o decote dela e disse: Eu prefiro conhecer o seu melhor lado. Ele bebeu um gole do vinho e continuou: É claro que não se trata disso, porque não tem a ver com machismo. Acredite em mim. Mais alguém conhece a caixa de Tânato, Roberto? Uma pessoa. Amanhã eu contarei quem é. Rafaela recostou-se na cadeira, refletiu, pegou um petisco, colocou na boca, pegou outro e colocou na boca de Roberto para só depois dizer: Você está envolvido com os casos da caixa de Tânato e se aproximou de mim por querer saber sobre a Ágata. Então, é claro que uma coisa está ligada à outra. Se a Carol reconheceu a Ágata em uma foto que estava no apartamento do Gabriel, então ele é a pessoa para quem você contou tudo. Afinal, seria coincidência demais você investigar a Ágata e o Gabriel ter uma foto dela por qualquer outro motivo, sendo que vocês dois trabalham juntos. E eu não acredito em coincidências. Nem eu, Rafaela. E você deduziu tudo muito bem. Foi para o Gabriel que eu contei sobre as mortes suspeitas, porque eu precisava que ele me ajudasse a montar o arquivo. São cópias de inquéritos, fotos, endereços e outros dados de depoentes e muito mais. Eu achei que tivesse conseguido fazer o Gabriel entender que se tratava de algo perigoso e que requeria total sigilo. Rafaela ficou preocupada.
O Gabriel contou para alguém sobre as mortes? Contou para a Carol e a envolveu nisso? Não. Ele tem me garantido que não contou para ninguém e que não contará. Mas uma vez ele ficou andando por aí com a foto da Agatha em um envelope. A foto que a Carol viu no apartamento dele. Eu dei uma bronca no Gabriel e pedi que ele tivesse cuidado. Por causa da expressão de Roberto, Rafaela fez outra dedução e perguntou: mas o Gabriel não teve o cuidado que você pediu, não é mesmo? Ele foi muito irresponsável. Aquele filho da mãe me confessou que fez cópia de absolutamente tudo. Ele viu Rafaela levantar as sobrancelhas e continuou: o Gabriel fazia cópia de tudo para mim e para ele, mantendo outra caixa de Thanatos no apartamento dele. O Gabriel foi muito imprudente. Onde está essa segunda caixa? No mesmo dia em que ele me contou, nós fomos ao apartamento dele para eu pegar o arquivo e queimar. O arrependimento do Gabriel era tão nítido que eu acredito que ele não irá vacilar de novo. Você fez muito bem, Roberto. Vendo Rafaela pensativa, ele perguntou: o que foi? Você mantém o Gabriel atualizado sobre os acontecimentos relativos a esses casos? Ele sabe, por exemplo, que amanhã você me contará tudo sobre a caixa de Thanatos? Sabe sim. Por quê? Mesmo antes de saber os detalhes sobre essas mortes, Roberto, eu acho que você não deveria compartilhar mais nada com Gabriel. Porque ele mostrou que eu não posso confiar nele? Não é isso. Ele vacilou e se desculpou. O que eu quero dizer é que ele demonstrou imaturidade em relação ao assunto e acabou sendo muito inconsequente. Não é uma questão de confiar ou não, mas de não colocar nem o Gabriel nem a Carol em risco, entende? Perfeitamente. E você tem razão. Só de saber que o Gabriel passou 24 horas com a foto da Agatha, eu já me preocupei muito com a segurança dele. Roberto respirou fundo e disse: talvez eu esteja exagerando e não se trate de algo realmente perigoso. Talvez nem haja ligação entre uma morte e outra. O que o seu instinto diz, Roberto? Que se trata de algo muito bem elaborado, tendo uma pessoa fria e extremamente perigosa por trás de tudo. Siga os seus instintos. É melhor errarmos por excesso de cuidado do que por falta dele. Rafaela tomou o último gole do vinho, colocou a taça sobre a mesa de centro e perguntou baixinho: nenhuma chance de irmos agora para sua casa e nos debruçarmos sobre a caixa de Thanatos? Roberto levantou-se e estendeu a mão para que ela se levantasse também. Depois, aproximou-se muito e disse: agora que esses petiscos e você atiçaram meu apetite, Rafaela, nós não sairemos desse apartamento. Ela sorriu, colocou a mão sobre o peito dele e aspirou o cheiro masculino. Depois disse: o que abriu mais o seu apetite, Roberto Vieira Alencar? Os petiscos ou eu? As mãos dele já estavam apertando a cintura delicada. Descendo-as ainda mais, Roberto disse: eu responderei, mostrando qual fome saciarei primeiro. As mãos masculinas, tão atrevidas, fizeram Rafaela enlaçá-lo pelo pescoço, voltando ao beijo que ela havia adorado logo no início da noite. Domingo. O dia amanheceu com esplendor. Já eram quase 9 horas da manhã e Rafaela estava na cozinha tomando o café que havia acabado de preparar, enquanto pensava em Roberto, que estava lá no seu quarto dormindo. Ela olhou através da janela, completamente envolvida pelas lembranças da noite anterior. Rafaela pensou no arroz à piamontese e no frango empanado, que ela havia preparado com muito capricho. E pensou também que Roberto parecia mesmo ter adorado, enquanto jantava muito satisfeito usando apenas a calça preta. E Rafaela lembrou-se também de eles fazerem amor antes do jantar, na hora da sobremesa e de madrugada, logo antes de pegarem no sono exaustos. Admirando o céu azulzinho daquela manhã de domingo, Rafaela suspirou alto, ainda olhando através da janela. Que homem! Bom dia, Rafaela. Ai! Foi a reação dela ao derramar café sobre a mão, ao ser surpreendida por Roberto enquanto suspirava por ele. Roberto abriu a torneira, colocou a mão de Rafaela sob a água fria e perguntou: está doendo muito? A vergonha está doendo mais que a queimadura. Rafaela apenas pensou isso. Retirando a mão da água e pegando um pano de prato, ela respondeu: não está doendo, nem chegou a queimar porque o café já havia esfriado. Foi apenas a surpresa de derramá-lo na minha mão por você ter me assustado. Desculpe, eu deveria ter feito mais barulho ao me aproximar. Rafaela soltou o pano de prato sobre a bancada e perguntou, estreitando os olhos: você escutou o que eu disse? Não, eu dei bom dia, você se assustou e derramou o café.
Mesmo desconfiada, ela deixou aquilo de lado e perguntou: café preto por enquanto ou você costuma acordar com muito apetite? Eu achei que já tivesse mostrado ontem à noite como é o meu apetite. Ela riu. Então, teremos de caprichar no seu café da manhã. Eles ouviram o celular tocar. Rafaela disse: é o meu, eu voltarei logo, Roberto. A porta do armário de onde Rafaela havia pegado uma xícara estava aberta. Ele pegou uma, serviu-se e esperou. Apenas 3 minutos depois, Roberto ouviu que ela se aproximava. Ele se virou rapidamente de frente para a janela e, assim que a ouviu entrar na cozinha, suspirou alto e disse: Que mulher! Filho da mãe, você tinha me escutado. Roberto imitou uma voz feminina e disse: Ai, você me assustou e eu me queimei. Que homem falso! Você disse que não tinha escutado, Roberto. Ela disse e o beliscou. Roberto fez cócegas na cintura dela. Rafaela não conseguiu evitar as gargalhadas. Quando ele parou, ela ameaçou: se você mentir para mim mais uma vez, Roberto, eu vou fazer você se arrepender. Ele a soltou, levantou as mãos em sinal de rendição e a ouviu dizer: assim está melhor. Roberto perguntou: Mais café? Rafaela assentiu e contou. Foi a Carol quem ligou. Ela queria saber o que eu acho do nome Gabriela para o bebê. Roberto fechou a garrafa, entregou a xícara com café quentinho para ela e perguntou: Gabriela para a menina. E se for menino, Gabriel Júnior? Não, o Gabriel disse que será Arthur. Roberto juntou as sobrancelhas e disse: Ele me contou que são apenas você e a Carol aqui em Brasília da família de vocês. Eu vim para cá há quase 10 anos. A Carol veio há 2 anos porque quer ser delegada também. Você está aqui em Brasília há 10 anos e mora sozinha durante todo esse tempo? Vendo-a assentir, Roberto disse: Você não deveria viver tão só, Rafaela. Quem disse que eu vivo tão só? Eu tenho companhia para o café da manhã de hoje, não tenho? Mas isso é muito raro. Você é uma mulher linda e muito nova e deveria ter mais companhia do que costuma ter. Quem disse que é raro eu ter um homem aqui, Roberto? Você. Eu? Eu não disse isso. Roberto colocou a xícara dentro da pia, dizendo: Você pediu para eu pegar leve, porque já fazia quase 1 ano desde a última vez. Rafaela perguntou para si mesma: eu contei mesmo isso? Só pode ter sido efeito do vinho. E para Roberto, o que ela perguntou foi: se eu pedir para você pegar leve, por que você não fez a minha vontade? Porque a sua vontade era outra. Rafaela olhou de maneira desafiadora. Como você sabia qual era a minha vontade, Roberto? Eu disse ontem que é impressionante o quanto um beijo conta sobre uma pessoa, não disse? Roberto aproximou-se e a enlaçou pela cintura. Ela levantou as sobrancelhas. Você soube de tudo aquilo só por me beijar? Eu soube de uma parte. O resto, nós 2 descobrimos juntos. Um calor repentino tomou conta do corpo dela. Como aquelas mãos espertinhas já estavam desconcentrando-a, Rafaela disse: Você vai usar essas mãos para me ajudar a preparar o café da manhã, Roberto? Vou? Com certeza. Eles prepararam juntos o café da manhã. Antes de começarem a saboreá-lo, Roberto já estava bastante consciente de que fazia muito tempo que ele não se sentia tão bem na companhia de uma mulher. E Rafaela pensava no quanto seria bom se aquela manhã durasse umas 50 horas. Quando Roberto foi para casa, já passava das 11 horas da manhã. Ao se despedirem, ficaram satisfeitos porque estariam juntos novamente dali a apenas algumas horas na casa de Roberto para analisarem a caixa de Tânato.